Olá, sou Alexandre Wang e eu vou apresentar a experiência 2 da disciplina EE301 feita com a Ana Luísa Félix. O objetivo principal dessa experiência foi observar o comportamento de um feixe de luz ao interagir com as fendas e também o comportamento de ondas na água ao interagir com obstáculos. Além disso, também vamos utilizar os princípios estudados em sala de aula para calcular a largura de uma fenda simples e o diâmetro de um fio de cabelo. Para o primeiro experimento, foi utilizado um gerador de feixe de luz vermelha, o anteparo para que observamos os fenômenos, e entre os dois, colocamos as fendas utilizadas. Quando utilizamos a fenda simples, foi possível observar a formação de franjas claras e escuras no anteparo, o que evidencia o comportamento ondulatório da luz. Com o uso da fenda dupla, observou-se o fenômeno da interferência. As ondas formadas pelas duas fendas interagem entre si, tanto de forma construtiva quanto de forma destrutiva, criando o padrão de interferência visto no experimento. Outro resultado interessante foi com o uso da fenda senoidal, com a qual foi possível observar a dispersão da luz branca no espectro de luz visível, com as cores com menor comprimento de onda mais próximos ao centro, e as cores com maior comprimento de onda mais afastadas do centro do anteparo. Também foram utilizadas fendas de padrões, como a quadrada, em que a luz difratou em dois eixos, a hexagonal e a circular, como mostra a imagem. No segundo experimento, utilizou-se um tanque de ondas, formado por um tanque de água e uma barra que oscila verticalmente de modo a formar ondas na água. Nesse tanque, é possível colocar obstáculos na água de modo a observar o que ocorre com o padrão de ondas. Quando foram colocados obstáculos côncavos e convexos, observou-se que a onda assumiu um comportamento similar ao da luz, ao se encontrar com o espelho côncavo e convexos, sendo possível encontrar o foco onde as retas normais, as linhas formadas se encontram, como mostrado pelas setas nas figuras, as setas vermelhas. Dessa forma, foi possível observar uma semelhança entre o comportamento da luz e das ondas superficiais no tanque de ondas. Ao passarem por uma fenda única, as ondas retas produzem novas ondas circulares, como foi possível observar no experimento. Há a formação de pontos de máximo e mínimos, assim como o padrão visto no experimento 1. Mais uma vez, comprova-se a semelhança entre o comportamento de onda e de água e o da luz. Quando foi colocado um pente no tanque de ondas, foi possível observar a geração de ondas circulares que interagem entre si, assim como ocorre com a luz quando atravessa por dois ou mais fendas. Para o experimento de medição da largura da fenda simples, foi colocado um papel milimetrado no anteparo, de modo que podemos marcar no papel o padrão observado. Para o cálculo da largura A da fenda, utiliza-se o valor do comprimento de onda, nesse caso, do laser, a distância L da fenda ao anteparo, que foi medido no laboratório, e a distância y entre o mínimo M ao centro, que foi observado no papel milimetrado. Utilizamos a fórmula do lado direito inferior da tela para calcular. Como o ângulo é muito pequeno, podemos aproximar a seno de θ à tangente de θ, que por sua vez tem um valor de y sobre ele.
Assim, encontramos a fórmula para o cálculo da largura da fenda A é igual a m vezes lambda vezes L sobre y. Substituindo os valores medidos mostrados no slide, encontramos que a fenda possui largura de 63,6 micrômetros. Para o cálculo do diâmetro do fio de cabelo, foi colocada uma placa com fio de cabelo no suporte para fendas. Aqui aplica-se o princípio de Babinett, que diz que o padrão de difração observado quando a luz incide sobre uma abertura é igual ao obtido quando a luz incide sobre um objeto, que é o complemento da abertura, ou seja, o cálculo do diâmetro do cabelo, que é obstáculo, é igual ao cálculo da largura da abertura de uma fenda complementar ao fio de cabelo. Dessa forma, utiliza-se a mesma fórmula, substituindo os valores encontrado, o diâmetro de cabelo é de 72,7 micrômetros. Posteriormente ao experimento, foi utilizado um espessímetro digital para medir o diâmetro do fio de cabelo e o valor encontrado foi de 75 micrômetros. Portanto, o valor calculado condiz com o valor final medido. E obrigado pela atenção.